Oi pessoal, hoje a nossa dica é uma dica especial, sobre as crianças. Vamos tratar nossas crianças como futuros adultos e não como se elas fossem ficar eternamente crianças, pequenininha, sem responsabilidade. As crianças que estão nascendo agora, nessa época, alguns anos atrás, e as próximas que vão nascer, elas já estão nascendo com um potencial espiritual muito elevado. Elas vêm para realmente poder mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. E essa dica é assim, para quando a gente olhar essa criança, lembrar que ela vai ter que desabrochar todo esse potencial que está guardadinho. Quando a gente nasce com o nosso potencial espiritual guardado. Nós vamos crescendo e aquilo vai se expandindo. A gente passa pela adolescência, passa pela fase adulta, até chegar na maturidade. E o certo é ir crescendo e evoluindo espiritualmente de acordo com que os anos passem, por cada fase da vida. E acontece que as crianças estão chegando e o que me preocupa é que há intenções, lembra do Bro? Algumas intenções que estão estragando as crianças. Intenções, vamos falar assim bem claro, das sombras mesmo. Colocando joguinhos que viciam a criança, que tolhem a mente da criança, doce demais, açúcar demais, que separa, desconecta a mente da criança com o ser divino, aquilo que ela veio cumprir. E isso realmente me preocupa, sabe por quê? Porque se a gente não conseguir ajudar essas crianças a ter uma mente pensante, questionadora, que desafia, se a gente achar que isso é errado, porque ensinaram pra gente que isso era errado lá atrás, e aí nós ficamos adultos que sente até culpa, a grande maioria da minha geração, da geração passada, sente culpa até de ser questionador, como se fosse os errados, e não são, né? Porque são os questionadores da realidade, do que a gente está vivendo hoje, tanta coisa errada no mundo, não só de política, mas ética de todas as formas, sabe? Errado no trânsito, na sociedade, na família, na religião. E são essas crianças que têm toda a possibilidade de mudar isso que está acontecendo. Mas isso aí começa em casa, começa na família. Então, deixar com que elas questionem mesmo. Então, quando elas estiverem questionando o que está acontecendo, e fundo nas questões. Olha, sempre foi assim, mas está errado, sim. Não é que sempre foi assim, vai ser sempre assim, porque a gente escutava isso, né? Por que as coisas acontecem dessa forma? Mas sempre foi assim. Não, sempre foi assim, mas a gente pode mudar isso. É falar, é conversar melhor com as nossas crianças. Fazer com que elas desabrochem esse amor com que elas veem, um potencial muito grande de amar o próximo. E aí, às vezes, são trocados com os valores dentro de casa, porque os pais hoje realmente precisam trabalhar muito mais, as mães já saíram para trabalhar fora e as crianças acabam ficando menos tempo com as pessoas da família. E para compensar, tem aquela coisa do consumismo, de dar coisas demais. E isso também pode confundir um pouco os valores das crianças, sabe? Vamos fazer com que elas compartilhem mais com seus amiguinhos, brinquedos, as roupas, as comidas, os lanchinhos. Ensinar esse amor, o compartilhamento, ensinar o perdão mais fácil, sabe? A compaixão pro próximo. Quando vê uma situação triste, difícil, ficar escondendo que essas coisas não existem para evitar que a criança sofra. Não, mostrar que existem realidades diferentes, sim, e que essas realidades um dia podem mudar, e que para isso a gente precisa mudar primeiro dentro da gente, para que o mundo lá fora mude. Tudo que a gente faz com as nossas crianças hoje é o que a gente vai poder fazer para o nosso futuro, pelo planeta. Porque muita coisa que acontece dentro de casa, achando que não vai refletir lá fora, é justamente o que acontece dentro de casa, da família, que vai refletir lá fora. As pequenas coisas erradas, as coisas que se deixa passar, o extremo, sabe, da indiferença com a criança, também é um mimo exagerado. As crianças vão crescer achando que elas podem tudo, ou crianças super desrespeitadas na infância, como se não tivesse sentimento. Elas têm sentimentos, sim, iguais aos nossos, igual ao adulto. Então,
a falta de respeito ou o mimo demais vai estragar nossas crianças. Não mostrar o mundo como ele é também. Então vamos despertar essas crianças para que elas possam crescer com vontade de fazer coisas importantes, sabe? Com vontade de fazer mudanças grandes. As coisas importantes que eu falo é mudanças ligadas à vida mesmo. Não é coisas grandiosas, mas é algo que possa mudar realmente o que está acontecendo no mundo. Porque o mundo não está passando numa fase muito fácil, mas é uma consequência de tudo que aconteceu até agora. E se a gente conseguir mudar dentro de casa algumas coisas pequenininhas, mas valiosas, com certeza vai refletir lá fora. Então essa é a dica de hoje. Vamos cuidar das nossas crianças, tá? Um abraço!